Olá, pessoal. Mais uma vez estamos juntos online. Não deu para ser presencial, mas vamos aguardar, né? Quem sabe da próxima a gente tá pertinho aí novamente um dos outros aí, ok? Bom, enquanto isso, não vamos deixar as coisas, né, ficarem ali a mesmice, vamos tratar de assistir os nossos videoaulas. Os nossos professores estão, né, todos empenhados a trazer as coisas novas aí para vocês, e é o que eu fiz hoje. Eu preparei algumas coisas que a gente não viu ainda, né? Tá dando continuidade ao conteúdo que a gente parou. Preparei alguns slides, alguns exemplos. Vamos ver se a gente devagarinho vai conseguindo, mesmo não tendo aquela coisa. Aí, Pro, não entendi essa parte. Aí, Pro, pode repetir. Para o vídeo, se não entendeu uma parte que eu falei, às vezes tá um pouquinho, né? Não consegui pegar essa parte, volta. E aí a gente vai tentando contornar dessa forma. De outra maneira, vocês podem também me perguntar pelo clipe. Pro, não entendi essa parte. Tem como fazer alguma coisa diferente? A gente vê o que dá para fazer. A gente vai sempre fazer a melhor forma possível para a gente estar interagindo assim, mesmo que seja online. Então vamos lá. Preparei alguns slides, vou estar lendo e vou estar explicando para vocês à medida que eu vou lendo, beleza? Continuando aqui então. Inequações. A gente estava vendo inequações até antes dessa aula aqui mesmo, vamos dar continuidade porque a gente vai complementar o que a gente viu de começo. Produto e quociente. Vamos primeiro falar do produto, o que vem a ser? Lembrando, né, que produto é o resultado de uma multiplicação. Mas vamos lá. Inequação produto é toda inequação na qual há um produto de termos, conforme eu falei, né? Alguns termos que se multiplicam aí, o resultado é o meu produto. Note que o produto deve ser comparado a zero. Se por acaso vocês estiverem resolvendo, não está comparado a zero, joga lá para o primeiro membro e deixa que fique comparado a zero. Senão não dá para a gente fazer as regrinhas de sinais, que é o que a gente vai ver mais pela frente. Para que seja possível avaliar os sinais dos fatores, né? Ou seja, tem que estar comparado a zero. É necessário que haja o produto de pelo menos 2 polinômios. Eu posso multiplicar 2 polinômios, eu posso multiplicar 3, 4, não importa. Eu preciso pelo menos 2. Senão, não consigo dizer que isso é produto, né? Senão, estaria multiplicando 2 termos. Essa é a primeira parte. Vamos continuar. Ops, avancei muito. Peraí. Aí, agora sim. Coloquei alguns exemplos aqui para ver como que a gente resolve, né, as inequações. Inequações, enfim, a gente já sabe resolver, mas vamos colocar aí duas trabalhando ao mesmo tempo. O exemplo 1. Acho o conjunto de solução da inequação produto abaixo. Então, eu tenho essa multiplicação, esse, né, binômio, né, que a gente pode chamar de polinômio, enfim, está sendo multiplicado por esse outro polinômio. E tem que ser menor que zero, lembra do detalhe. Por acaso tiver algum valor que não seja zero, joga ele para o primeiro membro. A gente precisa que isso esteja lá para o primeiro membro, senão a gente não consegue comparar os sinais. Primeiro estudo do sinal de cada inequação, ou seja, resolver cada inequação. Lembrando que a gente vai resolver sempre na forma de equação, mesmo que ela seja do primeiro grau. Então, eu venho aqui, eu pego o primeiro parênteses, igual a zero, e acho o valor de x, nesse caso, x é igual a 2. Um esboço, lembrando que uma equação do primeiro é gerada uma reta, e essa reta, ela é decrescente, uma vez que o meu valor de x, a primeira aqui, é menos 3. Então, ela é decrescente, decrescente. Ela vai passar exatamente no 2, que é o valor que eu achei de x. Bolinha aberta, porque no meu exercício, né, no meu enunciado, na verdade, eu tenho aqui um sinal somente de menor, não tem menor igual. Então, eu não vou fechar minha bolinha aqui, deixa ela aberta. Colocando sinais agora, que isso eu não posso esquecer. Aqui em cima, sinal de mais. Aqui embaixo, sinal de menos. Acima do valor de x, positivos. Abaixo dos valores de x, negativo. Então, colocando aqui menos e aqui mais. Resolvi a primeira. Resolvendo a segunda. Peguei aqui 5x menos 7, igualei a zero e achei 7/5 como valor de x. Esboço também de uma reta, porque é de primeiro grau. Essa reta, ela vai passar, né, ela é crescente, e ela passa exatamente no valor que eu passei aqui, que eu descobri de x. Aberto também, porque uma vez que está aberto aqui, tem que estar aberto aqui, porque o sinal são para as duas. Sinal positivo, acima de x, negativo, abaixo de x. Aqui, gente, só para lembrar, não sei se alguém lembra do que eu passei em sala de aula,
Vocês podem simplesmente, né? Bom, aqui vai dar a mesma ideia, é que não teria que resolver da mesma forma aqui. Não dá para facilitar nesse caso. No outro exemplo, acho que eu consigo dar uma ideia melhor. Mas, enfim, calculamos aqui o valor de x, calculamos aqui o valor de x das duas. Esboçamos aqui o gráfico das duas. Próximo passo. Fazendo o quadro de sinal, com o estudo de sinal em cada coluna formada pela inequação. Vamos lá, o que seria isso? Primeiro passo. Tenho aqui as minhas raízes, ou seja, os valores de x. Eu vou colocar eles na ordem crescente, do menor para o maior, sempre. Não coloquem de outra forma, não coloque aleatório. Coloque sempre o menor, depois o maior. E assim se eu tiver outras raízes também, sempre nessa ordem crescente. Vou traçar um tracejadinho aqui, ó. Um tracejadinho, pode ser uma reta, não importa. Marquei aqui, 7/5. Traço uma retinha aqui, ó, aqui embaixo. Já coloco o sinal aberto aqui, a bolinha aberta no caso, porque não tem o sinal de igual aqui, senão eu vou esquecer. Aí vem aqui no 2, ó, traçou uma retinha novamente aqui. Agora, como que eu vou colocar esses sinais, mais, menos? É através do esboço do meu gráfico. Então, vamos por partes. Nesse primeiro momento aqui, ó, feito, né, as coluninhas embaixo de cada raiz que eu achei. Aí, nesse primeiro espaço, vocês podem até traçar aqui, ó, tipo um joguinho da velha, tá vendo? Tipo um joguinho da velha. Nesse primeiro espaço, eu vou colocar a minha primeira inequação, ó, a primeira inequação. Essa inequação gerou esse gráfico aqui. Então, eu tenho 2 aqui, ó. Perceba que eu tenho o valor 2 que tá bem aqui, ó. Nesse caso 2, de acordo com o meu gráfico, veja que à direita de 2 eu tenho valor negativo, sinal negativo. Então, à direita de 2 eu coloco negativo. E à esquerda de 2 são valores positivos. Então, eu coloco mais, eu coloco mais. Então, eu já fiz a identificação de sinais aqui, ó. Não me importa essa, eu estou analisando essa daqui. Aí, nesse segundo momento, nesse segundo espaço, eu vou pegar esse 5x menos 7, que o esboço vem a ser esse daqui. Então, determinei aqui 7/5 nesse segundo espaço. Vejam que à direita de 7/5 estão todos os sinais, ou seja, está o sinal positivo. Então, à direita aqui, ó, de 7/5, mais, e assim sucessivamente. Já à esquerda de 7/5 seria menos. Poderia ter colocado mais ou menos não importa. Então, todos os valores negativos à esquerda de 7/5 e valores positivos à direita de 7/5. Como a gente está falando de produto e as regras de sinais na multiplicação, sinais iguais, mais, sinais diferentes, menos. É isso que eu vou fazer agora nesse terceiro espacinho aqui, ó, que vem a ser a multiplicação, obedecendo às regras de sinais de uma multiplicação. Então, eu coloco aqui, ó, mais e mais, ou seja, sinais diferentes na multiplicação me dá menos. Sinais iguais na multiplicação me dá mais. Sinais diferentes na multiplicação me dá menos. Feito isso daqui, porque é aqui que eu vou obter a resposta. É a partir dessa situação aqui, ó, quando eu fiz a regrinha de sinal. Quem que vai me dar a resposta aqui? Esse sinal aqui, ó. Esse sinal, no caso, é menor. Então, se ele é menor que zero, por isso tem que estar igual a zero, aliás, por isso tem que estar menor que zero. Porque senão eu não consigo analisar se ele é positivo ou negativo. Menor que zero, todos os negativos. Então, eu vou marcar aqui, ó, nessa retinha, somente a parte da horizontal que tiver o negativo. Então, eu tenho negativo para tudo isso daqui, ó. Tudo isso vai dar negativo. De contrapartida, eu também tenho negativo desse outro extremo. Então, menores que 7/5 são valores negativos. Maiores que 2 são valores negativos. E é isso que eu coloco na solução. Solução na forma de conjunto eu coloquei aqui. Pode colocar intervalo? Pode. Eu coloquei na forma de conjunto, mas intervalo também pode. X pertence aos reais, tal que x é menor que 7/5, ou seja, todos os valores de x que são menores que 7/5 satisfaz a minha equação. Ou todos os valores maiores que 2 também satisfaz a minha equação. Então, essa seria a solução dessa inequação produto. Outro exemplo. Exemplo 2.
Acho o conjunto de solução da inequação produto abaixo. Essa inequação, né? Onde eu tenho esse termo e esse termo aqui se multiplicando. Pego o primeiro termo igual a 0, achei x igual a 5, esbocei a minha reta crescente acima de x positivos, abaixo de x negativo. E a outra minha aqui, x quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, achei nesse caso x1, 3, x2, 2. E o que gera uma equação de segundo grau? Parábola com cavidade para cima. A gente viu isso na videoaula anterior. Então, ó, esboço da minha parábola, sinal negativo abaixo de x, sinal positivo acima de x. Só o esboço. Continua aqui, ó, aberto, porque não tem o sinal de igualdade. Não vão esquecer, senão vocês vão colocar a resposta errada. Continua a bolinha aberta. Continuando, a partindo daí. Fazendo o quadro de sinal, com o estudo de sinal de cada coluna formada pela equação, o que a gente fez na anterior também. Então, vamos lá. Eu tenho agora 3 raízes, na ordem crescente sempre. Eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 5. Tem que ser na ordem crescente, senão vocês vão achurar errado. Raízes, coloca a barrinha embaixo de cada uma das raízes. No primeiro espaço, eu vou colocar os sinais do esboço dessa minha aqui, ó, essa daqui. Então, eu tenho que para esquerda de 5, são todos negativos, negativo, negativo, negativo. E a direita, positivo, 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 infinitamente. O espacinho do meio já é a segunda, que é esse esboço aqui, ó. Então, eu tenho, vamos ter um pouquinho mais de cuidado nesse caso aqui, ó. Para a esquerda de 2, aqui, ó, é no meio que a gente tá vendo, eu tenho positivos, então eu teria positivo infinitamente para a esquerda. Já do 2 até o 3, eu tenho negativo, então, ó, do 2 até o 3, eu tenho negativo. E do 3, infinitamente à direita, são valores positivos. Então, ó, do 3, ó, o 3 aqui no meio, ó, positivo, 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 infinitamente. E o terceiro espaço é a regra de sinais. É o que vai me dar o produto das duas. É a regra de sinais agora que eu vou verificar. Menos e mais, menos. Menos e menos, mais. Menos e mais, menos. Mais e mais, mais. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Quem que vai me dar a resposta? Esse sinal aqui, ó. Agora eu quero quem? Maiores que 0. Ou seja, agora eu quero os positivos. Quem que vai me dar os positivos? Do 2 até o 3 e do 5 infinitamente. Solução. Na forma de conjunto novamente. Pode ser intervalo também. X pertence aos reais, tá o quê? 2 é menor que x, que é menor que 3. Ou seja, nesse intervalo, a minha solução favorece aqui a minha equação. Os valores de x. Ou, tem que ser ou, né? Palavrinha ou. X tem que ser maior que 5. E essa aqui é a solução do meu segundo exemplo. Tranquilo? Vamos lá, mais alguma coisa aqui. Agora, falando de quociente. Como que é a regra de sinais do quociente? Quando a gente está multiplicando ou está dividindo, as regras são as mesmas. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Desculpe. Então, continuando. Como a regra de sinais do quociente é igual à regra de sinais do produto, para resolvermos uma inequação quociente, vamos proceder da mesma forma como fizemos a resolução do produto. Do mesmo jeitinho. Quociente é porque ela vai estar na forma de fração. A gente só vai ter que ter um cuidado. Porque no denominador, a gente não pode ter 0 de resposta. Lembre-se, não existe denominador 0. Então, esse é um cuidado. Então, todos os valores de x que eu achar naquela resolução da inequação que tiver embaixo no denominador, elas não vão poder estar com igualdade, porque não pode dar 0, que é o que colocamos aqui, ó. Tomando agora o cuidado de colocar um denominador diferente de 0. Não pode dar 0 lá. Vamos entender. Continuando. Primeiro exemplo aqui. Acho o conjunto de solução da inequação quociente abaixo. Eu tenho x mais 1 sobre 2x menos 1, que é menor ou igual a 0. Aqui vale a mesma coisa, viu, gente? Não pode trabalhar com valor aqui, diferente de 0. Se aqui fosse 1, se aqui fosse 2, enfim. O que fosse,
joga para o primeiro membro, para que isso seja comparado a zero, senão eu não consigo trabalhar com sinais. Mesma ideia do que a gente fez com o produto também. Então aqui, pegamos a primeira, que é x mais 1, resultado de x é igual a menos 1. Esboço do meu gráfico, né, vai passar aqui, ó, no menos 1, acima positivo, abaixo negativo. Pego a segunda equaçãozinha aqui, igual a zero, e acho x também, x é igual a meio, x igual a meio. Fazendo o esboço da minha reta, crescente também, passando no meio, para baixo negativo, para cima positivo. Agora vamos ao quadro de sinais, para finalizar. Então aqui, fazendo o quadro de sinais, com o estudo de sinais em cada coluna formada pela equação. Menos 1, menor que meio, porque a gente tem que colocar sempre na ordem crescente, né? Menos 1 fechado, porque tem, ó, bolinha fechada por conta do sinal de igual. E no meio aqui, ó, no resultado de raiz meio, eu tenho que deixar aberto. Por quê? O meio foi justamente o resultado que eu achei no denominador. E no denominador não pode dar zero. Então, eu tenho que colocar a bolinha aberta. Não pode esquecer esse detalhe. Se eu colocar a bolinha fechada, metade do exercício está perdido. Perfeito? Então, vamos lá. Novamente. Aqui no primeiro espaço, vai lá, joguinho da velha, traça, etc., embaixo das raízes. Vamos ao primeiro caso. X mais 1. Quem que me deu x mais 1? Menos 1. À esquerda de menos 1, sinais negativos. Ó, à esquerda, sinais negativos. À direita de menos 1, sinais positivos. Então, eu tenho aqui todos os sinais positivos, infinitamente à direita. Já no segundo espaço, eu tenho 2x menos 1. Quem me deu 2x menos 1 foi o meio, valor meio. E aí eu venho nesse esboço de gráfico aqui. Meio, a esquerda de meio são negativos, ó, todos os valores negativos. E a direita de meio são os valores positivos. Fazendo a regra de sinais novamente, sinais iguais mais, sinais diferentes menos, sinais iguais mais. Fez a regra de sinal? Quem que vai me dar a resposta? O sinal aqui, ó. Menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero. Então, quem que é menor ou igual a zero? O próprio zero e todos os valores negativos. Então, eu vou pelos negativos. Quem que está me dando negativo? Nesse intervalo, de menos 1 até meio. Esse é o valor que tem negativo, porque os extremos são positivos. Então, a solução dessa inequação, x pertence aos reais, tal que menos 1 menor ou igual a x, menor que meio. É aqui que vocês não podem errar, por conta do sinalzinho de bolinha aberta. Não pode entrar o meio na questão do denominador. Então, o único detalhe que vocês precisam ter para resolver o quociente é essa restrição. Vocês têm que ver o valor que não pode ser ali, para que na hora que vocês coloquem na solução, vocês não esqueçam de deixar a bolinha aberta, ou seja, o resultado não pode estar lá, senão fica errado, porque a gente sabe que denominador zero não existe. Tranquilo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido, tentei passar da melhor forma possível, mas se mesmo assim gerar alguma dúvida, volta o vídeo, dá uma pausa, tenta entender com mais amor, conforme eu falo, né? E é isso. Qualquer dúvida também, se vocês mesmo assim insistirem em alguma coisa que não estão conseguindo entender, mandem mensagem pelo clipe, a gente está online, respondendo à medida que vocês vão perguntando, a gente vai interagindo dessa forma também. E eu espero que da próxima a gente esteja juntos novamente. Um beijo em vocês e até a próxima!